Deus seja louvado. Amém. É com muita alegria, é com muito prazer e com toda a devoção da minha alma que vos saúdo com a santa paz de Deus, no amor de Jesus Cristo. Saudações a todos os nossos irmãos e irmãs. E aonde chegar esse testemunho, Deus vai dar graça de contar agora para vocês. Que o Senhor possa edificar a vossa fé, possa dar vigor e possa reavivar, a chama da fé, da graça, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual com seu propósito o Verbo se fez carne, nos deixando essa graça maravilhosa e uma porta que se abriu, e essa porta que conduz aos céus, porta da salvação. Bem-aventurado somos nós que estamos aqui, irmãos, escutando esse testemunho, não para a nossa glória, nem para nosso louvor, nem para nosso reconhecimento, mas para recordarmos do grande amor e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Por isso deixo esse testemunho como um marco notório para toda a história e para todos que escutarem. O Senhor possa fazer um milagre também nas vossas vidas. Sendo assim, eu sei que os anos estão passando rápido, o tempo está passando muito rápido e logo, ou nós não sabemos, não estarei mais nessa terra, porque não sei quando o Senhor virá buscar a sua igreja, mas se enquanto eu tiver vida, e temos a esperança da vida eterna, eu deixo aqui esse legado, como o Senhor fez na vida dos discípulos, assim creio plenamente nos milagres nas nossas vidas também, como um marco de fé. Então eu agradeço a Deus, desde já, por tudo que Deus tem feito. Que Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade, em todos os confins dessa terra. Irmãos, eu agradeço o Senhor de toda a minha alma, com toda a devoção, como disse, pela grande obra e grande milagre que o Senhor fez no ano de 2000. Estava plenamente, irmãos, glória ao nome do Senhor. Estávamos nós, irmãos, num momento difícil materialmente, não havia trabalho, nós não conseguíamos trabalho. Eu estava perto para me casar com a Mônica, minha esposa atual, a qual já temos aí quase 24 anos de casado. E dou graças a Deus que, irmãos, o Senhor me chamou, Agradeço a Deus que só eu fui o primeiro dentro da minha casa. E estávamos ali, irmãos, preparados para casar. Como não havia trabalho, não havia condição, nós buscávamos, irmãos, o Senhor de toda a alma, de todo o nosso coração, e nos consagrávamos, irmãos, pela dificuldade da vida, pelas dificuldades que enfrentávamos. Glória ao Senhor. Nós, irmãos, começávamos a fazer visita, congregávamos, visitávamos, e Deus tem deixado muito marco, muitas obras, relíquias que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu agradeço o Senhor, glória ao Senhor, por uma obra grandiosa que marcou também a nossa história, a obra da conversão do Marcos, aleluia, um homem, aleluia, que estava no mundo de perdição, no mundo do tráfico, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da mentira, no mundo onde nós sabemos que o nosso inimigo, ele tenta fazer com as almas, com as pessoas, fazendo como prisioneiros do pecado. Mas eu rendo graças ao Senhor que numa determinada tarde de noite eu recebi uma mensagem da sua irmã. Não conhecia o Marcos ainda, nosso irmão Marcos, e agradeço ao Senhor que essa nossa irmã chamada Patrícia, testemunhada dessa graça, não era batizada ainda, e convidou para nós fazer uma visita ali, irmãos.
Eu agradeço, Senhor, aleluia, porque o Senhor confirmou aquela visita, irmãos, debaixo de oração, e fomos ali, conversei com a minha esposa, era noivo ainda, irmãos, faltava poucos dias para nós se casarmos. Eu agradeço o Senhor, e nós estávamos numa fase espiritual muito gloriosa. Irmãos, nós estávamos numa fase e nós sentíamos o Senhor em todo momento, em todas as pequenas coisas nós víamos o Senhor, aleluia. Eu agradeço a Deus que a serva de Deus nos pegou de carro, nós fomos até ali, irmãos, dentro da sua casa, na casa da sua mãe. Irmãos, agradeço o Senhor, igreja, irmandade, que quando nós chegamos lá, era na cidade de Guarulhos, São Paulo, era dentro de uma favela, irmãos, ali do Vila Flora, ali de Itapejica. Eu agradeço o Senhor, aleluia, que nós entramos, descemos aquela rua, e do lado esquerdo tinha casa. Nós entramos no corredor, um corredor bem largo, estreito, no final, aleluia, bastante janelas. No final viramos à direita, estava ali a entrada da casa. Entramos na casa, a serva de Deus falou, aleluia, nós não sabíamos, ela estava parada há mais de 10 anos, irmãos, que não congregava. Tinha creio que a nossa irmã Daniela, da Bahia, também 2 anos sem congregar, sem manifestar promessa. E nós entramos ali, irmãos. Agradeço a Deus que o Senhor visitou meu coração, da minha esposa. Naquele momento, glória ao Senhor. Irmãos, o Senhor falou no nosso coração para não perder tempo. E nós devíamos ali, irmãos, entrar numa comunhão perfeita para, irmãos, o Senhor fazer uma obra. Agradeço a Deus que eu não deixei muita oportunidade de conversar e de falar das nossas vidas. E já chamei a irmã, a família toda para orar. E naquele momento da oração, irmãos, agradeço o Senhor que quando Deus me deu graça de abrir aquela oração, Deus seja louvado. E naquela oração nós chamei todos para dobrar o joelho junto conosco, né? E nosso coração foi elevado uma oração de fé, irmãos. E aquela oração de fé, aleluia, ela tocou no céu, irmão. O Senhor visitava a nossa alma. E num determinado momento, orando, eu senti que alguém entrava dentro daquela oração, no meio daquela sala. Naquela sala estava fechada a porta, se abriu. E a porta, na hora que se abriu, alguém entrou e fechou a porta. Era a única saída para a rua, para a cozinha, e da cozinha para a rua. Não tinha outra saída, as janelas todas fechadas, irmãos, todas, aleluia, com proteção de ferro, irmãos. Não tinha outra saída. E nós ali, irmãos, clamando. E o Senhor nos ensinou uma coisa: orai e vigiai, irmãos. E naquela oração, e Deus apresentando, e Deus dava graça de falar: Senhor, aleluia, tua serva comentou antes da oração do seu filho que era atribulado e pediu oração. Então, Senhor, nós vamos te pedir o Marcos, aonde ele estiver agora, Senhor, aleluia, Senhor, manda o que rodeia ele embora em nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, naquele momento nós sentimos que alguém entrou, irmãos, e na oração eu abri os olhos, um olho fechado, o outro aberto, rapidamente, em comunhão, orar e vigiar. Olhei, irmãos, e me deparei com aquele homem, irmãos, barbudo, irmãos, com tatuagem, e olhando para mim com o olho vermelho, irmãos, como se estivesse com raiva. Glória ao Senhor. Ele olhava para mim com raiva. Eu clamei, fechei o olho e falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. E naquela oração o Senhor me deu graça de encerrar. Quando me levantei, irmãos, dou graças a Deus que na mesma comunhão que nós estávamos, irmãos, uma visão do céu caiu. E eu olhei para o mar, irmãos, e a mãe dele olhou para mim e falou: esse é meu filho, que eu pedi oração, irmão Marcos, o meu filho Marcos.
E olhei para ela, irmãos, falei, é mesmo, irmã? Olhei para o Marcos, falei, tudo bem, Marcos. Fui cumprimentar ele não me cumprimentou, deixou eu, irmãos, ali fazendo aquele movimento de saudar ele. E, irmãos, eu agradeço ao Senhor que naquele momento eu, aleluia, me senti como, aleluia, ele não retribuiu o meu carinho, porque ele, irmãos, já estava, irmãos, aleluia, tomado por espíritos que nos perturbava e queria tirar a paz dele, irmãos. Mal eu sabia o que estava acontecendo, mas quando aquela visão caiu, eu entrei dentro da vida do Marcos, glória ao Senhor, o Senhor me mostrou aonde ele estava, o que ele estava fazendo, irmãos. Agradeço a Deus, toda a glória seja dada a Deus. Nós não temos nada, irmãos, mas tudo vem do céu. E naquele momento saiu da minha própria boca, coisa que eu não tinha, irmãos, nada. Mas o Senhor falava assim, Marcos, hoje o Senhor, ele se levanta do trono ao teu respeito, está apontando o cetro da misericórdia dentro da tua casa, aqui dentro dessa casa, na tua cabeça. Hoje não tem homem que bate no peito e diz que pode, que faz, que acontece, porque o Rei da Glória se levantou com poder e com glória e está tomando um pequenininho na terra que come arroz e feijão para falar com a tua alma. Marcos, o céu te conhece desde o ventre da tua mãe e as orações dos justos têm chegado na misericórdia de Deus. E pela obra que Deus tem na tua vida e te ama, Deus mostrou uma visão. Agora enxerguei você dentro da favela, subindo com alguém. Aleluia. O inferno se reuniu com a morte. O inferno falou, aleluia. A morte falou, deixa que eu mato ele. E o inferno falou, deixa que eu engulo ele. Glória a Deus. E a prostituição te envolve, as drogas te envolveu. E para você saber, e o diabo ele quer te matar, quer acabar com a tua vida. Eu te amo, eu tenho uma obra com você. E eu te trouxe até aqui, porque nessa conversa com alguém você subiu nas ruas dessa favela. E nessa subida da rua, aleluia, eu vi você tocando na droga, na prostituição. Aleluia, para você saber que é Deus que está falando. Até a arma, o 38, aleluia, do tráfico, você também tem, mas o Senhor te diz, eu tenho uma obra grande com você na terra. Quando Deus deu graça, irmãos, de falar aquilo, aleluia, o Marcos estava com 2,38 carregado na cintura, por debaixo da roupa. Eu agradeço o Senhor, que ele muito irado, ele escutou aquilo, ele arrancou os 38, aleluia, e apontou aquele 38 na minha cara, irmãos. Eu agradeço a Deus na minha cabeça, eu agradeço a Deus que a comunhão caiu, irmãos, e eu senti um zumbido da morte. Eu vi minha mãe, meu pai, eu vi todo mundo. Pensei que eu ia morrer, mas a voz de Deus falou dentro da minha alma, você lembra, meu servo? E quando você falou que você queria morrer pelo amor da minha obra, se eu fosse para te recolher, que eu te recolheria, te servindo. Eu agradeço o Senhor, que o Senhor foi me recordando daquela fala, que eu queria servir o Senhor pela vida, pela morte. E eu agradeço a Deus, que naquele mesmo momento, irmãos, o Senhor me visitou e me voltou na linguagem, e o Marcos virou 38, bateu na porta, irmãos. Bateu na porta da saída, a única saída era de madeira, ficou um marco ali naquela porta, irmão, como um marco da verdade, do milagre de Deus. Cortou a mão do Marcos, irmãos, o 38, naquela pancada que o Marcos deu na porta, começou a sangrar, o Marcos deixou 38 no sofá, a virtude de Deus voltou a me tomar, a linguagem voltou a me tomar, glória a Jesus nas alturas, e naquela comunhão, irmãos. Eu peguei, o Senhor me visitou, eu falava, Senhor, não foi essa a promessa que Tu me fez, não foi isso que Tu me prometeu, faz um milagre agora. Naquela hora o Senhor falou no meu coração, agora você vai dar um abraço no Marcos, que eu vou fazer uma obra na vida dele. Irmãos, eu sou sincero para vocês, irmãos, naquela hora eu não tinha, olhei, não tinha condição de abraçar, Marcos tatuado, irmão, Marcos todo, aleluia, nervoso, naquela situação, irmão, sangrando o dedo dele.
Eu fui, irmãos, agradeço ao Senhor que eu saí correndo em nome de Jesus Cristo. Marcos, olhei para os olhos dele, falei, olha para os meus olhos, dá um abraço, porque o Senhor quer te dar um abraço agora. Abracei o Marcos em nome do Senhor Jesus. O Marcos me abraçava e me apertava tão forte, parecia que ia me esmagar. Mas naquela virtude o Senhor me dava a graça de falar para ele, Marcos, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa guerra é espiritual. E hoje o Senhor te diz, pode jogar esse 38 da terra no lixo, aonde você quiser, que não vai te servir mais, porque a tua guerra a partir de hoje é espiritual e Deus te entrega o 38 do céu, irmão, naquele abraço. O Senhor veio, irmão, glória ao nome do Senhor, batizou Marcos com a promessa do Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus nas alturas. E naquela, irmãos, aleluia, naquele selo da promessa, Deus tomou a linguagem, ele pulava, saltava, irmão, sentindo a presença de Deus e manifestando. Eu soltei o Marcos, toda a família começou a se abraçar, irmãos, foi um movimento muito bonito. Eu agradeço a Deus que estava bastante familiares deles, as irmãs, o irmão, o filho, todos estavam ali, mas eu agradeço a Deus que eu também falava com Deus, Senhor, o adversário também imita a linguagem, dessa forma que o Marcos está agora, da situação que ele está. Como pode ele estar falando em linguagem, Senhor? Me dá um sinal agora. Não é que eu não esteja crendo que és tu, mas, Senhor, mostra, Senhor, realmente, se foi tu que selou ele. Eu vou te pedir um sinal, Senhor, que tu me troca a minha linguagem, eu vou saudar ele. Tu troca a linguagem do Marcos agora, Senhor, e tu troca a minha linguagem. E tu permitir que nós se conversar em linguagem, Senhor. Eu creio que foi tu que selou ele com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento eu dei um grito forte e falei, Marcos, olha para mim, em nome do Senhor Jesus. Ele estava manifestando a promessa, todo mundo maravilhado. Ele olhou para mim nos meus olhos, bateu continência, bateu o pé como um soldado. Aleluia, deu marcha como se fosse de prontidão, bateu a continência para mim, irmãos. Me saudou, eu bati continência para ele. Aleluia, nós se saudamos, e na hora que nós se saudamos e se cumprimentamos, olhando olho no olho, Deus trocou a linguagem do Marcos e trocou a minha linguagem também. Glória a Jesus. E naquela hora, irmãos, o Senhor permitiu de nós se conversar em linguagem e Deus trocou a minha linguagem, nós entendíamos o que estava falando. Aleluia. E ele falava para mim a linguagem. Aleluia, Leandro, tu és aleluia, um soldado na terra, e aonde Deus te mandar, prega o evangelho e fala da verdade. E falava que o inferno tinha que me respeitar. Agradeço a Deus, irmãos, que naquela hora Deus trocou não só uma linguagem, mas deu 3, aleluia, evidências de língua, irmão, por irmão Marcos. E Deus tomou ele em várias linguagens, até 3 linguagens diferentes, irmãos. Agradeço o Senhor que Marcos começou a profetizar na sala em linguagem e foi pregando para cada um que estava na sala em linguagem. Irmão, agradeço a Deus que no finalzinho da oração, irmãos, Marcos suava, Marcos chorava, Marcos manifestava a promessa. E nós não estávamos acreditando, irmão, naquele milagre. Era muito forte aquele milagre. O irmão parecia que era um sonho, mas era a realidade. Mas eu agradeço o Senhor que naquele movimento, Deus deu graça de falar, Marcos, se prepara, pode se preparar amanhã. Aleluia, Deus está te esperando, o teu pai está te esperando dentro da casa dele. Prepara a tua roupinha, toma aquele banho, faz a tua barba e amanhã nós vamos para a casa do Senhor junto. Agradeço a Deus, irmãos. Aleluia. Que o Senhor permitiu que no outro dia foi toda a família, a serva de Deus tinha uma furgoneta bem grande. Agradeço a Deus, um carro bem grande, e foi toda a família nos pegar quando toca a campainha de casa, irmãos. Aleluia. Quando sai na porta o Marcos de calça jeans, de um traje, parecia um cooperador com uma barbinha feita.
aleluia, um semblante do céu, irmão, liberto, aleluia, me abraçou contente, agradecendo pela, aleluia, a obra que Deus tinha feito na vida dele. E ali, irmãos, fomos congregar, ali no Continental 1 em Guarulhos, ali onde atende o nosso irmão, caro, amado irmão João. Agradeço o Senhor que lá o Senhor falou face a face com ele. Irmão, saímos da igreja, aleluia, irmão, com uma promessa da palavra, dizendo para nós cuidar dessas almas. Agradeço a Deus que quando saímos, irmãos, Marcos encontrou, aleluia, dois irmãos que conhecia da época do tráfico ali da favela, e um deles, que era amigo meu também, olhou e falou para ele assim: Marcos, você não era daquele tal lugar, você não era aquele homem de tal lugar. Sim, sou eu, aleluia, aleluia, que obra linda, você está aqui congregando. E ele falou, foi uma obra, foi um milagre mesmo. E Marcos, a própria boca, confessou na porta da igreja para aqueles irmãos. Nem eu sabia, irmãos, mas o Marcos falava para ele, hoje Deus mandou esse menino Leandro na minha casa, esse jovem, que ele veio, e quando ele entrou, eu estava lá fora, aleluia, ele escutou um glória, escutou um aleluia, eu escutei um glória, escutei um aleluia, e quando eu entrei lá dentro, eu fui destinado para acabar com a vida, estava planejando acabar com a vida de alguém, acabar com a minha vida, mas quando entrei dentro de casa, Deus tomou esse menino, e eu apontei o 38 na cara dele, e uma voz falou para mim, mata ele, descarrega o 38 na cabeça desse moço. Mas uma voz de paz disse, Marcos, deixa a arma, entrega a arma. Eu só sei que eu fiquei cego. E quando vi, o Senhor tinha me selado com a promessa do Espírito Santo. Glória ao Senhor. E tudo que Deus dava, aleluia, naquela oração, foi tudo desde a minha infância, tudo que aconteceu. E o Senhor foi falando o que estava acontecendo comigo. O Senhor falou face a face comigo, me selou, me deu um presente do céu. E hoje eu estou conhecendo a casa do meu Pai. Eu não quero mais sair dessa graça. Eu quero servir a Deus pela vida eterna. Agradeço a Deus que ali naquela porta eu vi realmente que o diabo, irmãos, ele estava querendo acabar com a vida do Marcos. E também, irmão, quase acabar com a minha vida. Mas eu agradeço o Senhor, que o Senhor poupou, aleluia, e fez esse grande milagre. Resumindo, irmãos, o testemunho, o Senhor passou pouco tempo, irmão, poucos meses, o Senhor, aleluia, na congregação do Brás, aleluia, o Senhor chamou nosso irmão Marcos, aleluia, para essa graça gloriosa. Santo Senhor, naquele mesmo dia da oração, Marcos confessou para mim que ele tinha ido na favela, aleluia, pegou 2,38 para acabar com a vida de alguém e depois se matar em casa. Falou que usou, se prostituiu, cheirou cocaína e entrou dentro de casa para cometer um ato, um suicídio. Aleluia, mas agradeço a Deus, irmãos. E com as mesmas palavras, o Marco falou, Deus limpou naquele dia. Aleluia, nunca mais usei droga. Depois que o Senhor me chamou, eu só fumava, mas quando fui batizar, o Senhor me levou nas águas do batismo, o Senhor me libertou completamente do tabaco também. Agradeço a Deus, irmãos, que hoje os anos se passaram, mas o Marcos está firme, ele era de Guarulhos, o Senhor preparou uma esposa para o servo de Deus, aleluia, o Senhor chamou a Patrícia, a irmã dele, para essa graça gloriosa, chamou o irmão dele, Alexandre, para essa graça, voltou a irmã Daniela a congregar, a irmã da Bahia que estava parada, o Senhor devolveu a linguagem do Espírito Santo, a irmã da Patrícia do Marco, o Senhor que era de outra igreja, de outra denominação, o Senhor chamou ela nas águas do Santo Batismo na igreja da congregação. Agradeço a Deus que esse milagre foi maravilhoso, irmãos, e o Marcos hoje mora no Pará, irmãos, aleluia, mora longe, mas, irmãos, está lá firme com a sua esposa, aleluia, contando e recontando e recordando dessas obras maravilhosas na vida dele, porque o Senhor foi o grande amigo misericordioso que fez essa obra de redenção e de reestruturação na sua vida, irmãos. Agradeço a Deus que vale a pena ser crente,
Vale a pena servir o Senhor pelo direito da vida eterna. Que toda honra, todo louvor e toda glória seja dada a Deus nesse testemunho e que o Senhor possa animar, erguer a tua fé, erguer, aleluia, a tua condição espiritual e que o Senhor possa fazer grandes obras na tua vida por meio desse testemunho também. Se alguém sentir de conhecer o Marcos, eu tenho o telefone dele também, tenho contato com o servo de Deus lá do Pará, irmãos, e o Senhor tem feito essa grande obra. Hoje agradeço a Deus contando, vou deixar esse testemunho como um legado, porque isso edificou nossa fé e depois logo o Senhor preparou o nosso casamento e o Senhor foi o nosso verdadeiro amigo, que não deixou faltar nada também. Agradeço a Deus por tudo, irmãos. Aleluia. Que vos saúdo a todos aí com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Amém.